debaixo do seu propósito. Amém? Nós já adoramos ao Senhor. E como é bom adorar o Senhor. A minha alma tem prazer nisso. Creio que o Senhor já nos visitou por intermédio dos louvores. E eu quero meditar com vocês no Salmo de número 73. Glória a Jesus. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Salmos de número 73. E o verso 17. Salmos de número 73. E o verso de número 17. Glória ao nome de Jesus. Diz assim, talvez a sua versão seja um tanto diferente da minha, mas não muda em nada aquilo que o céu tem para nós. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou em outra versão, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o teu nome. Como é bom estarmos na tua casa, como é bom estarmos na tua presença, como é bom te adorar. O Senhor já falou conosco, já fomos movidos em adoração, e eu tenho convicção que a tua presença é real e manifesta nesse lugar. Eu concordo com a oração da tua igreja, a oração da tua filha, e te pedimos mais uma vez, continue falando conosco. Tu és a fonte de onde emana toda sabedoria, todo conhecimento, toda revelação e iluminação. E nós queremos te ouvir. Eu declaro cativa toda a mente a ministração da palavra. E absolutamente nada, seja de qualquer esfera, vai impedir, atrapalhar aquilo que o Senhor já preparou e reservou para nós essa noite. Tu tens liberdade neste lugar. Mova-se, fale, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nós te pedimos, porque somos carentes e totalmente dependentes de ti. Reconhecemos a tua grandeza e adoramos o teu nome. Continue falando conosco. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos, sempre quando nós falamos dos Salmos, é muito comum trazermos à memória Davi. Só que certamente todos nós que estamos aqui, ou boa parte de todos que estão aqui, sabem que não foi apenas Davi que entoou, que escreveu, que compôs cânticos ao Senhor no tocante ao livro dos Salmos. E dentre esses compositores que nós conhecemos, que nós lemos e somos ministrados constantemente, está Asaf. E quando a gente vai ler os salmos compostos por Asaf, comparando, por exemplo, o salmo de número 73 com o salmo de número 78, nem parece ser a mesma pessoa que estava escrevendo, que estava cantando. Quem era Asaf? Asaf, ele era integrante do ministério, daquilo que nós chamamos de ministério levítico. Ele era responsável pelo louvor, pela adoração e também por todos os utensílios musicais da casa do Senhor. Além disso, Asaf, ele exercia o que nós podemos chamar, dentro do nosso contexto, um papel de levita líder.
além de desenvolver um ministério pessoal, particular, sobre a sua liderança estava um grupo que era chamado de Filhos de Asaf. E eram eles responsáveis pelo louvor e pela adoração. E todas as vezes que a Bíblia vai falar dos sacerdotes, levitas, profetas, a Bíblia não está falando de alguém que servia apenas em 2 horas, cumprir uma liturgia de culto. A Bíblia está falando de alguém que tinha uma vida separada, consagrada para aquele serviço e vivia de acordo com aquilo que era necessário, sobre aquilo que ele carregava. E Asaf, no Salmo de número 73, como eu disse, se você for ler outros salmos que foram compostos por ele, porque não foi apenas o Salmo de número 73, nem parece ser a mesma pessoa que está cantando. No Salmo de número 78, parece que ele está tomado por uma alegria. E ele começa dizendo, olha, eu abrirei a minha boca em forma de parábola, e eu vou propor a vocês enigmas da antiguidade. E você vai perceber que ele expressa uma preocupação. E qual era a preocupação dele? Nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos deixar de mostrar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos o que é um verdadeiro sacrifício de louvor e adoração, e anunciar a eles acerca de um Deus, da sua força, da sua maravilha. E você vai perceber que ele começa a falar desde o momento em que Deus tira o povo com braço forte da terra do Egito, da casa da servidão, como Deus os conduziu pelo deserto, a roupa não se acabava, sapato não se envelhecia. Ele cita quando o povo, mesmo nesse momento de deserto, diz que não queria mais maná, e aí é onde ele usa a expressão porventura poderia preparar Deus uma mesa no deserto. E ele encerra falando da escolha de Deus com relação a Davi. Ele está preocupado em deixar um legado para uma geração. Ele quer falar de um Deus que cuida, de um Deus que provê. Mas no Salmo de número 73, para mim, são as crises de um adorador. Às vezes a gente fala muito de um adorador, das crises, de um adorador em crise, passando uma situação difícil, mas é como se Asaf tivesse uma crise existencial. E sabe como eu compreendo o Salmo de número 73? É como se Asaf acordasse naquele dia e ele olhasse para tudo e dissesse, hoje eu não quero ir para o templo. Hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero ministrar para ninguém, hoje eu não quero cumprir liturgia, hoje eu não quero cumprir ofício. E eu fico imaginando Asaf indo para o pátio da cidade e observando algumas coisas, e mediante ao que ele observa, ele começa a falar e ele descreve mais ou menos 17 aspectos daquilo que ele observou na vida do ímpio. E ele começa dizendo, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja do soberbo, eu tive inveja da prosperidade do ímpio. Sabe o que eu fico observando? Quem está falando isso aqui não é alguém que está tomando as primeiras colheres de dose de fé. Não é alguém que está começando a caminhar com Deus. Quem está falando isso aqui é alguém que vive para o altar. Quem está falando isso aqui, que teve inveja do soberbo, que quase se desviou, é alguém que cantava na terra aquilo que o Espírito lhe inspirava, trazia do céu e dizia, libera para a minha igreja. Quem está falando isso aqui era alguém que conhecia a casa do Senhor, conhecia todo o ofício, conhecia toda a liturgia. E ele diz, eu quase se desviei, porque eu tive inveja. Ele está dizendo, meu coração
foi tomado por inveja quando eu comecei a comparar a minha vida como adorador, como alguém que vive no altar e para o altar, com a vida do ímpio. E aí naquele dia, como se Asaf começasse assim: Deus, é o seguinte, eu comecei a olhar a vida do ímpio, eu percebi, o ímpio não se acha em trabalhos pesados como os outros. O ímpio, eles não sofrem, não há aperto, nem sequer na hora de morrer, eles não sofrem. O que Asaf estava dizendo era: Deus, o ímpio vive do jeito que quer, e parece que peca, faz o que quer, e tudo para ele está legal. Eles não sofrem, não há aperto, e tem mais. Eles têm muito mais do que o coração pode desejar. Dia após dia, eles aumentam em riqueza. Eles são arrogantes. A arrogância na vida do ímpio é como um adorno, é como algo que lhe enfeita. Eles são violentos, eles são prepotentes. E se não bastasse tudo isso, o ímpio ainda ergue a sua voz, blasfema e pergunta se há conhecimento no Altíssimo. Eles zombam e falam com maldade, fala da opressão com arrogância, abre a boca contra os céus e fala o que bem quer. Aleluia. E o verso 11, no verso 11 eles dizem: como Deus ficará sabendo? Era como se Asaf dizendo: eles fazem o que bem querem, e ainda olha dizendo: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Depois de Asaf falar mais alguns aspectos daquilo que estava lhe incomodando, era como se Asaf chega e diz: na realidade, Senhor, mediante a tudo que eu observei, eu cheguei a uma conclusão, que foi em vão, é inútil purificar as minhas mãos e limpar o meu coração. O que Asaf estava dizendo é: tem sido inútil todo o meu esforço, tem sido inútil todo o meu sacrifício para me apresentar diante de ti com verdade, viver uma vida de verdade, te oferecer um louvor com verdade, porque o ímpio peca e tem o que quer, e eu me esforço para limpar as minhas mãos e o meu coração, e todos os dias eu tenho sido afligido. O que Asaf estava dizendo é: Deus, por que para mim tudo é mais difícil? Se é para uma porta abrir, só abre com dificuldade. Se é para algo acontecer, só acontece com dificuldade. O que tem sobrado para mim é aflição. Todos os dias eu tenho sido afligido, e a cada manhã eu sou castigado. Queridos, Asaf estava tão angustiado que mais à frente ele vai dizer que a perturbação do seu coração era como se ele sentisse picadas no seu rim. Ele está dizendo que a sua alma está tão perturbada que isso estava refletindo no seu físico. E quantas vezes, talvez alguns de nós aqui, não já paramos para perguntar isso ao Senhor? A gente olha para a vida do ímpio, olha para o nosso contexto e diz: até quando? Tem sido em vão. Parece que a conta não fecha, a conta não bate. Aí no verso 16 ele diz assim: em só refletir para compreender isso, foi uma tarefa pesada demais para mim. O que Asaf estava dizendo é: eu tentei entender, eu tentei compreender, mas isso foi muito pesado para mim, Ítila. E aonde Deus estava enquanto Asaf perguntava, questionava acerca de tudo isso? No mesmo lugar, no comando de todas as coisas, porque aquilo que te perturba não perturba Deus, aquilo que te inquieta não inquieta Deus, aquilo que te desequilibra não desequilibra Deus. E é como se eu pudesse imaginar Asaf fugindo, só que ele tenta entender. Sabe aquele dia que você pergunta, porque tem dias que Deus vai vir e vai te responder
responder, vai te dar sim, vai te dar não. Mas quando o céu não quer te responder, quando o céu dá um não, quando fecha, pode bater o pé, pode espernear, ele não faz. Asaf é como se ele dissesse: eu corri, fugi, até que eu entrei no santuário de Deus. Só que sabe o que eu fiquei refletindo? O santuário não era uma novidade para Asaf. Estar naquele lugar para ele não era uma novidade. Aquilo fazia parte da sua rotina, aquilo fazia parte do seu ofício, aquilo fazia parte do seu serviço. Só que é como se eu pudesse compreender Asaf dizendo: até que eu entrei no santuário de Deus. E é como se ele dissesse: Senhor, eu estou aqui todos os dias. Isso aqui faz parte da minha rotina. Só que hoje eu não estou entrando para cantar para alguém. Eu não estou entrando para cumprir um protocolo. Eu não estou entrando apenas para cumprir uma liturgia. Hoje eu estou entrando e eu quero sair diferente. Hoje eu estou entrando e eu quero viver algo diferente até que eu entrei. Porque existe uma diferença entre a gente estar e entrar. Nem todo mundo que vem para o culto entra na presença. Nem todo mundo que ouve a palavra entra na dimensão da palavra. Nem todo mundo que abre a boca, ele entra na dimensão do louvor. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Ele tomou uma decisão. Ele podia ficar lá no pátio da cidade, ele podia ficar, aleluia, remoendo as mesmas coisas, mas ele diz: eu entrei, eu decidi. Logo eu entendo uma coisa: quem define, quem decide como você vai sair de um culto não é o pastor Enoque, não é o ministério de louvor, não é quem prega. Quem decide como eu vou voltar para casa sou eu, no intuito de decisão, tomada de atitude, se posicionar em Deus. Asaf está dizendo: hoje eu entrei e eu não quero sair daqui, cantar, te adorar e estar com o coração cheio de inveja. Não, eu rejeito isso. Eu não quero estar no altar e com os pés quase se desviando. Eu estou entrando e eu quero viver algo diferente. Não se acostume com o santuário. Não ache que estar aqui é uma coisa comum. Aleluia. Culto não é comum, irmão. Aleluia. Culto não é comum. E sabe qual é o nosso perigo? É porque quando nós nos acostumamos com o lugar da presença, nosso coração tem uma tendência para se inclinar e começar a ser atraído por outras coisas. Não se acostume com esse lugar. Não trate esse lugar comum. Aqui é o lugar da manifestação da presença. Sim, ele habita em nós, mas esse lugar não é comum. Culto não é comum. O lugar onde Jesus está não é comum. Prova que não é comum que eu lembro do texto do Novo Testamento e eu fico imaginando aquele menino olhando para a mãe dizendo: mãe, sobrou alguns pães de cevada aí? Se sobrou, então coloca na sacola. Se tiver alguns peixes, coloca na sacola, prepara uma marmita, porque eu estou indo para o culto de Jesus. E no culto de Jesus, a gente só sabe como começa, mas não sabe como termina, porque todo dia tem uma coisa inédita, não é comum, é diferente. Então prepara uma marmita, porque eu só saio de lá quando eu receber tudo que Ele tem para mim. Não se acostume com este lugar, não se acostume. Eu nunca sei, eu sei o que é liturgia, ordem, decência, mas no sentido de mover, não está no meu controle, não está no controle do pastor Enoque. Pode ser hoje nesse culto que o céu libera graça, cura, pode ser nesse culto, aleluia, que o céu te responde. Culto não é comum. Não se acostume. Até que eu entrei. Então não só venha e sente, entre. Não só como, não, domingo eu vou botar a Bíblia debaixo do braço. Não, eu vou cumprir. Vou atualizar um status. Não, entre. Se envolva. Aleluia. E aí eu fico imaginando Asaf chegando e o Senhor dizendo: venha.
Eu já estava ali esperando. Você acha que eu ia te responder aonde? Lá no pátio? Aqui, ó. Eu aprendi que há dores que só o altar pode curar. Há respostas que só o altar pode trazer. Mas o Senhor dizendo, ó, é aqui que eu vou te responder. É aqui no lugar da comunhão, no lugar de congregar, é aqui no lugar que você me adora, é aqui. O Asaf, eu vi e ouvi. Quando tu disse que o ímpio tem força firme, que não se acha em trabalhos pesados como os outros, que eles não sofrem nem sequer na hora de morrer, no sentido de dores humanas. E a pergunta de Deus para Asaf naquele momento foi, por que é que você está tão preocupado com a vida do ímpio? Porque se você analisar o texto, o que Asaf está dizendo, Deus, o ímpio faz o que quer, peca, e parece que o Senhor não faz nada. Só que eu preciso lhe dizer uma coisa, em Deus não há sombra, não há dúvida, não há variação. E Deus não se corrompe para promover ninguém, para patentear a iniquidade de alguém. O que Deus está querendo perguntar a Asaf é, por que você está tão preocupado com a vida do ímpio? Sou eu, Deus, que dou a sentença para todas as coisas. O que Deus está dizendo é, eu continuo sendo Deus. Eu permaneço sendo Deus, santo, e eu tenho a sentença para todas as coisas. Sabe como é a vida do ímpio, que você diz que tem força firme? A vida do ímpio é como uma noite de sono, em que se sonha. E o sonho até parece bom, só que se acaba de maneira repentina, porque sou eu, Deus, que os lanço em lugares de destruição e em lugares escorregadios. Tu ainda tem coragem de dizer que eles têm força firme? Enquanto o ímpio caminha para a destruição, o Senhor está dizendo, sabe o que é a vida de um ímpio? Uma ilusão. Se acaba de forma repentina. Até sonha, mas se acaba. Mas sabe quem tem força firme, Asaf? Quem tem força firme é você. Porque abatido, angustiado, com mesa cheia, com mesa vazia, seja lá qual for a situação, eu te seguro. Eu vou repetir. Eu te seguro com a minha mão direita. Sabe o que Deus estava dizendo para Asaf? Você disse que todos os dias tem sido afligido e você ainda tem força para ficar de pé, para vir, para cantar, para compor. Você acha que você faz isso por causa de quê? Da sua capacidade, do seu intelecto, por causa das suas habilidades? Você faz isso porque eu sou o sustento da tua vida. Eu sou o sustento da tua casa. Eu sou o sustento das tuas emoções. Você pode estar abatido, mas está na minha mão direita. Você pode estar afligido, mas está na minha mão. Você pode estar perseguido, mas está na minha mão. Você está de pé, não é por causa do que tem, do que faz, é porque eu te seguro, eu te sustento. Aleluia, aleluia. É como se o Senhor está dizendo, eu conheço o teu coração. O dia que tu vai, não por causa da vontade, mas por causa da necessidade. Não é todo dia que você quer estar aqui. Eu amo, eu sou feliz naquilo que o céu me chamou, mas tem dia que eu não venho por causa da vontade, eu venho por causa da necessidade. Quantos dias que você diz assim, e agora o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer? Aí o céu diz, vai, levanta, porque eu te sustento, eu te seguro, eu te carrego, eu te sustento. Então nesta noite eu te convido a adorar, porque o céu te trouxe aqui. Eu não vim dizer para você que tem chave, que tem nada, mas eu vim aqui te dizer, Ele é o sustento da tua vida, Ele é o sustento da tua casa,
Ele é o sustento das tuas emoções. Você está aqui porque Ele está dizendo: eu te seguro. Você está de pé porque eu te seguro. Você tem avançado porque eu te seguro com a minha mão direita. Aleluia. Glória a Jesus. Asaf, eu vi quando você disse que o ímpio tinha mais do que o coração podia desejar. E dia após dia, aumenta em riqueza. E quanto a você, há uma disparidade. Você não está no mesmo nível. E naquele momento, era como se Asaf tivesse usando um termômetro para aferir ou comparar, achar que o sucesso de uma vida com Deus está relacionado a coisas. Está relacionado ao que eu tenho ou ao que eu deixo de ter. Irmãos, o sucesso de uma vida com Deus não tem nada a ver com coisas. Aliás, a finalidade do Evangelho não é me dar casa, carro, promoção, visibilidade, curtida, milhão. A finalidade do Evangelho não é essa. Se você usa esse termômetro de coisas, de lugares, de números, de rebanho, de grandiosidade para ferir uma vida com Deus, está totalmente errado. Porque se fosse assim, a gente olhar para o ministério de João Batista e dizer: não teve nenhum sucesso. Qual o milagre que a Bíblia diz que João Batista fez? Nenhum. Onde era a sua congregação? Deserto. Qual era a visibilidade que tinha, humanamente falando? Nenhuma, ele estava em desvantagem. Mas o Deus que estava com João atraiu o povo para o deserto. Não tinha lugar favorável, não era números, mas o Senhor era com ele. Sucesso de uma vida com Deus não tem nada a ver com coisas. Porque tem gente que só tem apenas coisas, casa, dinheiro, mas não tem presença. Sucesso de uma vida com Deus não tem nada a ver com números, não tem nada a ver com lugar. Até porque Ezequiel, no capítulo de número 37, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou ou me pôs no meio de um vale. E a mão de Deus leva a crente para o vale? Eu aprendi que a mão de Deus leva a gente para o monte, bota a gente no primeiro lugar, pega quem está em cima e faz... Na hora que Deus quer fazer, Deus faz, Deus investe, Deus muda, Deus tira, Deus abate, Deus levanta, Deus ergue. Só que nem todo mundo foi chamado para a campina. Nem todo mundo foi chamado para o monte. E o mais importante da minha vida, necessariamente não é a localização geográfica, mas é saber quem está me levando. Ezequiel, antes de falar do lugar que ele estava, isso em visão, ele fala da mão que estava sobre ele. Ele diz: eu estou no vale, mas eu sei a mão que me dá autenticidade para estar aqui. Quando eu olho para esse texto, eu observo, tem gente que está no monte, mas não tem autonomia para dizer: a mão de Deus está sobre mim. Tem gente que está na campina, dizendo que está no primeiro lugar, mas não tem autonomia para dizer: a mão de Deus está sobre mim. Eu não estou fazendo apologia à miséria, a lugares desfavoráveis, não. O que eu estou dizendo é que não é o lugar, é saber quem te leva. Aleluia, e ter essa convicção. Aí o Senhor diz: então você está achando que o sucesso de uma vida comigo é coisas? Não é não, Asaf. Sabe por quê? O ímpio tem tudo isso, mas tem uma coisa que eles não têm e você tem. E o que é? A riqueza da tua vida não é casa, carro, porque se tu tivesse apenas isso, tu seria como qualquer um deles. E qual é a riqueza da minha vida? É que eu estou de contínuo contigo. Eu estou de contínuo contigo. A minha presença está de contínuo contigo. O que Deus estava dizendo para ele: Asaf, o dia que tu te assenta em volta da mesa, que a mesa está cheia, a minha presença está contigo. Mas no dia da escassez, que muita gente some, desaparece, a minha presença também está contigo na mesa.
O dia que a tua casa está tomada de festa, a minha presença também está lá. Mas no dia do luto, da adversidade, da tristeza, a minha presença também está lá. No dia da tua força, do teu vigor, que se vier um urso e um leão, você arrebenta, a minha presença também está lá. Mas no dia do teu cansaço, da tua fraqueza, é a minha presença também que está com você. É a minha presença que te inspira para cantar, para compor, para ir, para voltar, para desenvolver. É a minha presença. A pergunta de Deus, e Deus é muito pedagógico, era como se Deus estivesse dizendo: faz o teste. Sem casa, você vive. Sem amigos, você vive. Sem dinheiro, você vive. Sem carro, você vive. Dá para viver andando de ônibus, de moto, de bicicleta. Agora faz um teste. Dá para viver sem a minha presença? O que sobraria de você, do teu ministério, das tuas composições? Sem a minha presença não sobraria absolutamente nada. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou insatisfeito com isso, com mais aquilo, eu não tenho, eu estou esperando ter aquilo para ser. Não, o Senhor está dizendo: ei, a riqueza da tua vida não se limita aos números, aquilo que você tem, é a minha presença, é a minha presença, é a minha presença, é a minha presença. Em nome de Jesus, essa noite, receba mais dessa presença, receba mais dessa presença. Você viveria sem a presença? Sabe? Aleluia, aleluia. Que alegria é essa? Quando a gente está em casa, fazendo as coisas, e alguém diz: fulana está em casa sozinha. Não, eu estou com a presença. Enquanto eu esvazio a pia, Ele enche meu coração. Sabe aquele dia que alguém te vê na rua e diz: fulana está doida, está conversando sozinha? Não, tem uma presença caminhando comigo. Sabe aquele livramento, aquele lugar que ninguém podia acessar? Foi a presença que acessou, que livrou, que te guardou. Eu não preciso ter casa, isso e mais aquilo para ser satisfeito. A satisfação da minha vida, ela vem por intermédio de Cristo e da sua presença. Então receba mais dessa presença. Aleluia. Em nome de Jesus, receba mais dessa presença. Você pode levantar as suas mãos. Receba mais dessa presença essa noite. Seja renovado por essa presença. Seja tomado por esta presença. Hitler, eu queria ouvir uma palavra que Deus ia me dar, que eu preciso, que Deus ia mudar. O Senhor está dizendo: o que você precisa, você já tem. É a minha presença. É a minha presença. Aleluia. Moisés entendeu isso. E ele disse: olha, eu não quero Arão, eu não quero anjo, eu não quero profeta, eu não quero nenhum deles, se a tua presença não for comigo. Eu posso estar cercado por uma multidão, se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé, eu não saio daqui, eu não entro, eu não me movo. Aleluia. Davi entendeu isso. Salmo de número 51. Aleluia. Salmo de número 51, Davi ora. A Bíblia registra uma parte da oração de Davi. Porque quando a criança estava doente, a Bíblia diz que Davi se retirou para jejuar, chorar, a fim de buscar de Deus o favor para que Deus curasse a criança. Só que a Bíblia diz que Deus não curou a criança. Deus levou a criança. E os servos olharam e disseram: se com a criança doente ele jejuou e chorou, agora que a criança está morta, ele vai se desequilibrar. A Bíblia diz que Davi percebeu que eles cochichavam, falavam baixo, e olhou e disse: é morta a criança. E eles disseram: sim, a criança é morta. Davi escuta aquilo e a Bíblia diz que a reação de Davi logo após aquele momento foi: então Davi se levantou, se lavou, se ungiu, trocou de vestes e adorou.
Aí Davi escreve assim, aleluia. Esconde a tua face dos meus pecados e apague as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando Davi diz cria, Davi está dizendo o único que tem poder para criar alguma coisa é o Senhor. E se eu peço para Deus criar, eu estou dizendo que eu não tenho. Davi está dizendo cria porque eu não tenho. Tu sabe o coração que eu tenho e eu não tenho um coração puro. Cria, Davi está dizendo, eu estou à disposição para ser tratado. Davi está dizendo, o povo conhece minha roupa, minha veste real, minha coroa, meu nome, a fama, mas o coração que eu tenho, quem conhece é o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele diz, e não me lances fora da tua presença. Davi estava dizendo, Deus, se quiser me lançar de novo na roça, se tu quiser que eu volte a cuidar de ovelha, se tu quiser que eu volte a conviver com meus irmãos, eu volto. Só não me lance fora da tua presença. Se quiser me tirar do palácio, pode tirar. Só não tira a tua presença. Davi estava dizendo, não me deixe estar em um lugar aonde a tua presença não me dê autenticidade para estar aí, porque do que adianta palácio sem presença? Coroa sem presença, vestes reais sem presença, anel de rei sem presença, fama sem presença. Ele disse, não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu espírito. Nós estamos falando de alguém que tinha acabado de perder um filho. Mas eu entendo Davi dizendo com a sua oração, porque Deus, pior que a dor de sepultar um filho, é a dor de uma vida sem a tua presença. O homem que vive sem a presença de Deus, ele vive em um estado de luto contínuo, marcado por uma morte que não é física, mas é espiritual. Ele diz, não, me lance onde o Senhor me quiser, mas não me lance fora da tua presença. Como é que eu vou viver sem a tua presença? Como é que eu vou tocar minha harpa sem a tua presença? Como é que eu vou compor? Eu preciso da tua presença para dedilhar a minha harpa e cantar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Como eu vou viver sem a tua presença? Eu preciso dela para cantar, para compor e dizer, Senhor, eu sei que tu me sondas, mas eu sei também que tu me conhece. Se me assento, se me levanto, se eu for aos lugares mais altos, mais baixos, tu me conhece. E tu não me conhece agora porque eu estou no trono com a coroa, com fama. Tu me conheceu quando os meus ossos ainda estavam informes no ventre da minha mãe. Eles, eu perco tudo, mas a presença, não perco. Se você talvez entrou aqui, vivendo esse estado de luto espiritual, eu quero nesta noite, em o nome de Jesus, da presença que está sobre este lugar, da presença que nós adoramos aqui, enquanto o ministério de louvor cantava e nós declaramos que Ele é santo, santo, receba a vida, receba a presença, receba a graça para continuar. O Espírito de vida está sobre essa casa, Ele é real sobre esta casa. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, eu estou te tirando desse estado de luto, seja renovado agora. Receba mais desta presença ítila. Amanhã é segunda, é dia de desafio. Receba a presença para enfrentar os desafios. Eu vivo em uma situação difícil. Receba a presença para te moldar, para te dar estratégia e você enfrentar
receba mais. Quem sente essa presença essa noite, receba essa presença para dormir. Receba essa presença que afasta todos os temores, pavores, sombras, seta. É esta presença que vem, que desfaz, que afugenta as trevas, que te dá graça. Aleluia! Oh, aleluia! Seja tomado por esta presença essa noite. Aleluia. Eu caminho para concluir. Aí o Senhor diz: eu te seguro com a minha mão direita. E tu estás de contínuo comigo. Eu estou de contínuo contigo. Tu tens a minha presença. E depois de ter essas duas coisas, tem mais uma terceira, Asaf. O ímpio caminha para a destruição. Mas quanto a você, eu te guio com o meu conselho. Você tem noção da riqueza que é ser guiado pelo conselho de Deus? Quem é guiado pelo conselho de Deus não tropeça. Quem é guiado pelo conselho de Deus não se embaraça. Quem é guiado pelo conselho de Deus não fica envergonhado. Só que eu entendo também que quem é guiado pelo conselho de Deus não vive a sua própria vontade, mas vive o comando daquele que o guia. Quem é guiado pelo conselho de Deus, ele não vive na dimensão da terra. Quem é guiado pelo conselho de Deus, ele vive em dimensões espirituais. É por isso que às vezes algumas pessoas olham para você, olha para o que você carrega e você tem e tenta compreender com uma visão humana. É por isso que alguns até concorrem, aí vai lá e diz: não, eu vou fazer porque fulano fez e deu certo. Não, eu vou fazer como ela faz, porque eu vou fazer e vai dar certo. E faz e dá tudo errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito são guiados por Ele. E quem é nascido do Espírito, quem anda no Espírito, ele a tudo discerne, mas por ninguém é discernido. É por isso que às vezes alguém vai lá, tenta fazer, abrir algo no mesmo lugar que você, fazer do jeito que você fez, tem recursos, aleluia, maiores do que o que você tem, está em vantagem, maiores que você, e não avança. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: o segredo é o meu conselho que te guia, é a minha direção que abre porta, que vai com você. Eu estou pregando para a gente que alguém olhou e disse: dessa situação, ele ou ela não sai nunca mais, não sai nunca mais. Como ela entrou eu sei, como sai não sei. Quando eles pensaram que tu não ia sair, o conselho de Deus veio, te guiou, te colocou do outro lado, te deu velocidade, de pés como da corça, e você está de pé e alguém está dizendo: qual é o segredo dele? Qual é o segredo dela? Me explica. É o conselho de Deus. Me diz, o que você faz para ter um ministério como você tem? É o conselho de Deus. Eu te guio com o meu conselho, eu te conduzo. É por isso que você chegou aonde você chegou, porque o meu conselho te guia. Acabou por aí? Não. Aí eu te pergunto, irmão, quem é sustentado pela mão direita de Deus, tem a presença de contínuo, é guiado pelo conselho de Deus, precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Não, responda para mim, por favor, precisa de mais alguma coisa? Aí o Senhor disse assim: o ímpio vai caminhar para a destruição, mas você, que diz que em vão tem sido tudo o que você tem feito, em vão eu tenho purificado as minhas mãos. E eu acho interessante que algumas propostas só chegam no ato da fome. E aí quando você diz não, alguém diz assim: está achando que vai ganhar alguma coisa? Eu fico lembrando de Samuel, os filhos de Eli, dizendo: meu filho, a gente é filho de sacerdote, precisa furtar o sacrifício. E tu, que está aqui de favor, pagando um voto que tua mãe fez, tu acha que vai sobrar alguma coisa para você? Eu fico imaginando Daniel,
e os seus 3 amigos na mesa do banquete de Nabucodonosor, e alguém dizendo, é a mesa que todo mundo queria sentar. É o banquete que a gente pagava caro para sentar e ser visto. E vocês vão comer legumes. A música da Babilônia está tocando, todo mundo queria estar nessa festa, e vocês não vão dançar, não vão chegar a lugar nenhum. Só que a gente não vive de proposta, a gente vive por um propósito. O que o Senhor estava dizendo é, parece que você está perdendo. Parece que você está em desvantagem, mas depois de tudo isso, eu te receberei em glória. Será que você se alegra com isso? Parece que a gente está em desvantagem, mas há um céu que nos espera. Depois de tudo isso, depois do sofrimento, depois de perder, depois de renunciar, eu te receberei em glória. O que o Senhor estava dizendo é, há um tesouro para você. Ei, igreja, há um tesouro para você. Sim, guarda o teu coração, não deixa teu coração azedar por causa dos aspectos da vida dos ímpios. Guarda teu coração, sabe por quê? Há um tesouro que a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Há um céu que nos espera. O problema é que a gente está azedando tanto o coração com as coisas daqui, vivendo pelas propostas e esquecendo, há um propósito. E Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que lugar é esse, Paulo? Ele diz no versículo 20 da carta escrita aos Filipenses, capítulo 3, a nossa cidade não é aqui. Eu não sou daqui. E deixa eu te dizer, a Bíblia que diz, se servirmos a Cristo somente pelas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por que eu estou aqui? Aí eu te faço a mesma pergunta, qual o propósito que te traz aqui? Não, eu venho porque eu quero isso e mais aquilo. Não, isso aqui não é balcão de negociação. Não é balcão de compra e troca, eu vou e tu me dá, eu vou e eu vou e tu faz, eu vou, ó Senhor, se tu não me der, se o Senhor não fizer, eu não vou mais, eu não canto mais, eu não faço mais. Aqui é altar, e altar é lugar de oferta, entrega, renúncia, e dizer para Ele, eu não estou por causa das propostas. Eu caminho para um propósito. E que propósito é esse? Eu te receberei em glória. Há uma eternidade que te espera. Você se alegra com isso? Porque se nada der certo aqui, há um céu que me espera. Se alguém achar que eu estou em desvantagem aqui, não tem problema, há um céu que me espera. Eu não vim aqui nessa noite dizer que a prova vai passar, que algo vai abrir, vai fechar. Ele pode fazer tudo isso, mas eu vim aqui nesta noite te dizer, há um tesouro. Há um tesouro e é a presença. E há um céu que nos espera. Se você talvez entrou aqui tão angustiado, insatisfeito, por causa do que você não tem, por causa do que você perdeu, eu quero te lembrar daquilo que você já tem, que já foi garantido para você, comprado com sangue na cruz do Calvário. A cédula, a sentença de culpa foi anulada, e ele disse, eu irei para o Pai, preparar-vos lugar, e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Deixa eu te dizer algo, pare de sofrer por causa do que você não tem, e celebre por aquilo que já está garantido. O céu me espera, eu tenho uma garantia
garantia. Quando alguém vai fazer uma negociação no banco, o banco muitas vezes vai pedir algo como garantia. Vai penhorar uma casa, vai penhorar uma terra, algo como garantia. Aleluia! E nós temos uma garantia. Se alguma coisa falhar aqui, eu tenho uma garantia. O céu, o céu, o céu, o céu. Aí, depois que Asaf ouve tudo isso, aleluia, ele começou dizendo que estava quase desviando, quase desviado, é o que ele diz. Aí quando ele ouve tudo isso, ele diz assim: eu já entendi. Deixa quem quiser viver ao seu modo. Deixa quem quiser pecar. Deixa quem quiser fazer, oferecer, servir sem temor, com mão suja, coração puro. Quanto a mim, eu acho isso fantástico. Porque ele começa dizendo que está desviando, mas termina dizendo: quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. O que ele está dizendo é: quanto mais próximo dele eu tiver, melhor. Quanto aos outros eu não sei, mas quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. Aí ele diz: Ele é a minha porção todos os dias. Sabe quem Ele é na tua casa? O pão da presença, o pão da comunhão, aleluia, a água que sacia a sede, o caminho que se abriu, a porta que te foi aberta e que te deu acesso. Se você precisa de um motivo para entender que você é vitorioso, o Senhor já te deu nesta noite muito mais que um, e uma certeza: Ele me espera e vai valer a pena. Se não lhe incomodar, se lhe incomodar, não faça. Mas se não lhe incomodar, eu queria que você dissesse para esse irmão que está do seu lado: vai valer a pena. Vai valer a pena. Você pode glorificar a Jesus por isso? Você pode glorificar. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu concluo dizendo: o reino não fica devendo nada. Nada, nada para ninguém. Vou repetir: o reino não fica devendo nada para ninguém. E não sou eu, é a Bíblia que diz que Ele não supre as minhas necessidades de acordo com as minhas necessidades. É de acordo às riquezas dEle. Dele. Receba mais dessa presença essa noite. Senhor Deus, eu preguei a Tua palavra. E eu sei que Tu estás neste lugar. Tu és o nosso tesouro. A nossa porção. O pão da presença. O caminho. A porta. O acesso. Aleluia. E nós te reverenciamos essa noite. E eu quero te pedir, Pai, vem com esta presença sobre este lugar agora. Tira todo o fardo, toda a angústia. Renove as forças daqueles que estão cansados. E dê forças para aqueles que não têm mais nenhum vigor. Aonde há um estado de luto espiritual. Ai, Joe, remai, eu sébria. Que a Tua presença, que faz dos ventos mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo, pelo resplendor da Tua presença, brasa de fogo se acende. E é por isso que esse povo estará aqui, Senhor, em um domingo. Não é por causa de mim. Não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, é por causa da Tua presença.
Nós estamos declarando que dependemos da Tua presença, porque o que torna esse lugar diferente é a Tua presença. Não é a decoração, não é as luzes, é a Tua presença. Quem anima, quem alegre, renova o povo, não é quem prega e quem canta, é a Tua presença. O Senhor sabe como cada um chegou aqui esta noite. Talvez cansados, desanimados, cada um com as suas problemáticas. E eu não tenho capacidade, suficiência para fazer absolutamente nada. Mas eu sei que a Tua presença pode curar, renovar, alegrar, libertar, restaurar, colocar de pé, trazer vida, mudar cenários, porque o lugar da Tua presença nunca será comum. E nós estaremos saindo daqui hoje, Senhor, cheios da Tua presença. Não só para nós, mas levando também para nossa casa. E eu sei que cenários serão mudados pela Tua presença. Serão mudados ambientes, famílias, casamentos, serão mudados pela Tua presença. Pela Tua presença. Nós Te adoramos. E eu ministro sobre o Teu povo no nome de Jesus. A Tua presença sobre cada um, sobre a mente, sobre o coração, agora. Receba mais dessa presença agora. Receba desta presença agora. Eu quero liberar do jeito que o Senhor está colocando ao meu coração. Receba esta presença que dissipa todo espírito de perturbação que rouba o teu sono. Que rouba o teu sono, que tem perturbado a tua paz. A presença do Senhor se manifesta, te movimenta agora, e Ele diz: eu dissipo todas as trevas, toda perturbação agora. Receba paz para dormir, para comer. Receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus no teu, te dando estratégia no teu ambiente de trabalho, para ir, para vir, para voltar, para te sustentar e para alegrar a tua alma. Receba renovo. Renovo que vem pela presença. Receba mais dessa presença. Vai para casa com esta presença. Passe a semana com esta presença. Viva na presença. Anele pela presença. Diga para o Senhor que você depende desta presença. Para o que você precisa dela, eu preciso para viver, para ir, para voltar, para estar de pé, para respirar. Não vale, não quero uma vida sem a presença. Mas nós concluímos, Senhor, dizendo esta noite: porque para nós, bom é nos aproximar de Ti. Aleluia. Aleluia. Podem cantar em nome de Jesus. E enquanto eles cantam, vocês adoram o nome de Jesus, envolvidos por esta presença. Aleluia. Eu posso pedir a igreja ficar de pé, pastor? Por favor, fique de pé. Reverencie essa presença. Diga para Ele que você o ama. O que você precisa para essa semana, Ele já liberou. Não tenha medo do amanhã, a presença dEle já está lá. O que você precisa para o final do mês, Ele já liberou. Não tenha medo, a presença já está lá. A presença já está lá. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Glória. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Celebre a Ele por isso. Sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem.
nessa noite. Não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. E pode ser hoje, igreja. Pode ser hoje em que nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos preparei. Igreja, vai valer a pena suportar tudo por Ele aqui, para ouvirmos a canção que o salmista cantou dizendo: levantai, ó portais eternas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Oh, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele virá, aleluia, no piscar de olhar. Aleluia. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.